Encontraram? Na quarta-feira, então, nós começamos com Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o versículo 15. Nós compreendemos que como Jesus foi nosso exemplo, e Ele é o autor e consumador da fé, é Ele que cria em nós e é Ele que fecha em nós a capacidade de crer nele. Nós compreendemos que, levando em consideração que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, devemos temer ao Senhor e devemos tomar cuidado que ninguém nos retenha da graça pela qual fomos chamados. E hoje nós seguiremos com o capítulo com a ideia de terminá-lo hoje. E do versículo 16 ao versículo 29, de uma forma muito gloriosa, o autor de Hebreus divide em 4 temas distintos. O primeiro tema, do versículo 16 ao 17, o exemplo de Esaú. E diz assim: e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú. Ele traz lá da sepultura Esaú. Todo mundo saca quem é Esaú. Esaú é aquele filho infame de Jacó, que nasceu primeiro, mas por sua personalidade, por seu caráter falho, acaba por vender por um prato de sopa o seu direito de ser rei sobre Israel ao seu irmão enganador Jacó, a seu irmão espertinho Jacó, que sabia que a bênção de Deus é melhor que qualquer coisa, inclusive um prato de lentilhas, que inclusive um bom prato de comida. Esse era Esaú. Mas olha como o autor o descreve: ninguém seja. Praticamente é uma ordem de Paulo, ou seja lá quem for o autor de Hebreus, ninguém seja devasso ou profano. Devasso, perdido nas suas leis, profano, que não considera as coisas espirituais. E assim foi bem a vida de Esaú, devasso e profano. Casou-se com mulheres estrangeiras, não levou em consideração o chamado de Deus sobre si de ser rei de Israel, de ser o sucessor de Jacó. Então o autor, ele descreve bem o Esaú, e ele diz: não sejais. Então você não seja como Esaú, que foi devasso, que foi profano, que viveu como quis e que não honrou as coisas espirituais. E ele conta que por uma refeição vendeu o seu direito de ser o primogênito, o herdeiro, o descendente de Jacó para reinar sobre Israel, verso 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, olha que coisa incrível, toda oportunidade nasceu primeiro, era o sucessor natural, independentemente de qualquer profecia que havia uma condição humana sobre ele, e ele não levou em consideração, e depois que perdeu, por sua devassidão e por ser profano, ele quis a bênção. Eu acho isso incrível, porque muitos acham e pensam e calculam que lá no momento final, eu sei que o ladrão da cruz, pela infinita graça de Deus, no último instante, no momento da sua morte, viu a glória e foi levado para o paraíso. Eu sei disso. Mas eu sei que Jesus estava ali ao seu lado sendo crucificado. Eu não sei como está a sua vida, se pode ser que no seu último momento você venha como Esaú, querendo ele ainda depois herdar a bênção. Foi simplesmente rejeitado. Nesse tempo de graça, nesse tempo de humanismo, nesse tempo em que os conceitos vêm sendo mudados, nós estamos prestes a apagar essa palavra do dicionário e não usá-la. Aliás, praticamente já está em desuso. Mas o bem da verdade bíblica é que Esaú, depois de vender, depois de ser profano e devasso, ele quis herdar a bênção.
E ele foi atrás de Jacó para ser abençoado. Imagino eu que deva ter ido também atrás de Deus. Entretanto, o texto é claro e simples. Ele foi rejeitado. Preterido, não querido, não amado. É ruim quando a gente é rejeitado, né? É ruim em todas as instâncias. Ser rejeitado não é uma coisa boa. Esaú foi rejeitado de receber a bênção de Deus. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A primeira fase do texto é o triste exemplo de Esaú. Esaú, este homem devasso e profano, que rejeitou a bênção, depois quis a bênção, mudou de ideia, aí ele foi rejeitado, ainda que com lágrimas se apresentou diante de Deus e de Jacó para ser abençoado. O autor então, ele começa essa sequência contando esse triste exemplo de Esaú, que de uma forma incrível reflete, remonta, remete a muitos de nós outros aqui hoje. A mim, em alguns momentos de minha vida. A você, em muitos momentos de sua vida. O Senhor estende suas mãos e te chama de filho amado. Ele pega sobre ele os seus pecados, sobe à cruz e morre em seu lugar, para que as trevas que estavam reservadas para você sejam dissipadas e você possa habitar no reino de luz do seu amor. Talvez não faça muito sentido, mas uma coisa é fato. Esaú voltou, porque queria agora herdar a bênção, mas não achou lugar de arrependimento. E com lágrimas se buscou, entretanto Deus o rejeitou. E Deus o rejeitou pela próxima sequência, do versículo 18 ao 21. E o tema desse fragmento é o Monte Sião e a Jerusalém Celestial. Verso 18. Olha que triste. Porque não chegastes ao monte palpável. Que monte é esse? Alguém se arrisca a dizer qual é esse monte palpável do qual o autor menciona no versículo 18? Ele dá algumas características, descrições. Onde havia fogo, onde havia aceso em fogo, e a escuridão, as trevas e a tempestade. E o sonido, verso 19, de trombetas, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram para que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Que monte palpável é esse? O Monte de Sinai. E quando fala de Monte de Sinai, nós lembramos do quê? Dos 10 mandamentos, que significam que é o suprassumo da lei. Do versículo 18 ao 21, ele fala da lei. Esaú foi rejeitado por causa da lei, porque não cumpriu a lei. E aqui ele conta como nós não temos chegado agora no monte palpável. E digo para você, muitos crentes têm vivido neste monte, no monte da lei. E no verso 21 ele descreve como este monte é tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse, o próprio Moisés que subiu, ouviu e tomou a lei. Estou todo assombrado e tremendo. Moisés,
ele fica assombrado com o que ele vê no Monte Sinai. E o que ele vê? A glória de Deus. Incrivelmente, eu sempre achei que Moisés, como sendo legislador, o grande legislador de Israel, eu sempre pensei que ele desceu convicto de que o povo poderia cumprir a lei. Mas ao ler Hebreus essa semana, eu entendi que talvez Moisés tenha descido descabriado, assombrado e tremendo, cônscio, convicto de que o homem, assim como Esaú, jamais poderia cumprir a lei. Mas ainda assim, mesmo sabendo, Elaine, que eu, você ou nenhum de nós iremos conseguir cumprir a lei, o monte palpável, esse monte tão terrível, esse monte tão escuro, tão assombroso, este monte no qual nem os animais poderiam tocar, ainda existe forte nos nossos corações e nós lutamos costumeiramente para seguir a lei, porque seguir lei é mais fácil para nós seres humanos. Ainda que não consigamos. Nós queremos fazer boas obras, nós queremos estar certos, nós queremos encontrar o nosso mérito. No fundo, o que todos nós gostaríamos era de poder chegar diante de Cristo e dizer: Jesus, eu até gosto de você, mas fica na tua, porque eu consigo. Fica na sua, porque eu dou conta. Olha as minhas boas obras, olha como eu sou justo, não devo para ninguém, não bebo, não fumo. Você tem que ver a cara do médico. Quando ele pega seu diagnóstico de diabetes e fala assim para você: olha, agora você tem que parar de fumar e beber. Aí você olha para ele e fala assim: doutor, eu nunca fumei, nunca bebi. Aí ele faz aquela cara de espanto. Como assim? Aí eu estava pensando, como é que eu vou falar agora? O que a diabetes te afetou? Aí agora não vou poder mais beber cerveja. Que paia. Nunca mais vou poder beber. Olha que prisão. Agora é lei. Até ontem foi opção. Daqui para frente agora é lei. Não posso porque não posso. E Moisés desce, sabendo que o homem não daria conta de cumprir a lei, porque simplesmente não dava conta. Descabriado, assombrado e tremendo, mas ainda assim nós insistimos em cumprir a lei. Dia após dia nós insistimos em chegar diante de Jesus e dizer para ele: olha aí, Jesus, tanto que eu sofri. Olha, Jesus, eu fui rejeitado quando eu nasci. Uai, isso aqui, né? Lembra que eu contei para vocês o dia que eu paguei churros para os meus alunos? E a tiazinha do carro de churros virou assim: olha, professor, eu vou te falar um trem. Você pode ter certeza que depois desse ato que você fez, seu lugar no céu está garantido. Aí eu procurei para ver se não estava nascendo asa, porque vai que a gente vira anjo com um trem desse, né? Com uma boa obra dessa. Mas é claro, ali naquele momento não deu para falar para ela: tia, isso aí é trapo de imundície diante do meu Jesus, que enfrentou a morte, que tomou o meu pecado, que subiu à cruz, que morreu por mim, que ressuscitou por mim, que me deu vida e vida em abundância. Suas boas obras são como trapos de imundície diante de Jesus, não contam para a sua salvação. O monte palpável, o monte Sinai é condenação. E todas as vezes que você tentar viver uma vida espiritual sob o prisma da lei, você só encontrará condenação. Mas aí vem a sequência do texto, do verso 22 ao verso 24. Ele fala de outro monte. Olha que espetáculo. Eu chorei quando eu li isso essa semana. Como assim, pastor? Não tinha lido ainda? 250 milhões de vezes. Mas tem dia, mas tem hora que o trem salta, que o trem dá insight. E aí a gente entende. Vou ler para vocês com voz aveludada o verso 18.
A palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 18, diz assim: porque não chegastes ao monte palpável. Porque você não chegou no monte palpável. Você não chegou no Sinai. Você não chegou na lei, meu querido. Para não ser injusto com o verso 22, eu vou ler ele também com voz aveludada. A palavra de Deus no Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas, entretanto, todavia, vocês chegastes a um outro monte, glória a Deus, ao Monte Sião. Você consegue entender isso? Isso não faz sentido para você? Para mim faz total, absoluto, gloriosamente. Eu não cheguei no monte apalpável, eu não cheguei no Monte Sinai, eu cheguei, foi no Monte de Sião. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos dos filhos de Deus. Acha que é pouco? Que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, aleluia. Sabe, meu querido, nós não chegamos no Monte Sinai, nós chegamos no Monte Sião. Mas por que então alguns de vocês ainda insistem em viver como se estivessem no Monte Sinai? Oprimidos, rejeitados, como Esaú. Como assim? Por que insistir em viver assim? Há um Monte Sião, há a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, milhares de anjos, universal assembleia, igreja dos primogênitos filhos de Deus. É aí o nosso lugar. Deixa eu te falar um trem incrível. Deus não te fez para morar no monte da lei. Fala misericórdia. Fala misericórdia. Deus te fez para morar no Monte Sião. Fala aleluia. Só queria que você entendesse isso nessa noite. Nós somos chamados não para um monte palpável, terrível, assombroso, de escuridão da lei, mas nós fomos chamados para o Monte de Sião, gloriosamente, reveladoramente, onde se mostra a graça de Deus encarnada. Estou lendo um livro e hoje o autor diz assim: a graça é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. E ele termina a sequência dizendo no verso 24, e a Jesus, nós chegamos a Jesus. Cara, abre seu coração, abre sua mente espiritual e tenta entender isso. Eu cheguei a Jesus. Você chegou a Jesus. E se você não chegou, você pode chegar. Porque a palavra de Deus diz que Ele está de braços abertos para ajudar a te levantar. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o seu sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel, lá no início, nos primórdios, quando foi derramado por seu irmão Caim. O sangue de Jesus fala mais alto. Incrivelmente, a história da teologia diz que o sangue de Caim clamou por vingança. Do dia que foi de Abel, o sangue de Abel clamou por vingança do dia que foi derramado até o dia que Cristo subiu na cruz. Ali foi vingado, extirpado, anulado, aniquilado, rasgado a cédula da dívida, perdoado. Ali toda a justiça foi feita, e ali foi derramado um novo sangue. A aspersão do sangue fala melhor e mais alto. E fala uma fala de salvação. E fala uma fala de amor. Gosto da canção que a gente canta, com uma melodia ele me encontrou. E essa melodia, imagino eu sempre, que são o barulho, os barulhos das gotas de sangue de Cristo caindo na terra, na sua crucificação. Essa é a doce melodia com qual Ele nos encontrou.
Por isso que não dá para andar com você se você não ama Jesus. É por isso que o melhor de você é Jesus. Sem Jesus, nada presta. É por isso que o melhor de mim é o chamado glorioso que Jesus fez a mim, é sua presença habitando dentro de mim. Nós chegamos no Monte Sião, não foi no Monte Sinai. Não foi no Monte Sinai. Mas incrivelmente os cristãos estão divididos em dois grandes grupos. Aqueles que insistentemente querem viver no monte da lei. E aqueles que gloriosamente querem viver no monte da graça, no Monte Sião. A Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, gloriosamente a Assembleia, a Universal Assembleia, a igreja dos filhos escolhidos de Deus. Do 16 ao 17 fala de Esaú como exemplo. Existe uma bênção que foi lhe dada. Existe uma bênção que foi lhe dada. Meu querido, existe uma bênção que foi lhe dada. No verso 18 ao 21 fala de um monte terrível, um monte escuro, o monte da lei, o monte Sinai, chamado aqui de monte apalpável. Do verso 22 ao verso 24, fala do monte Sião, do monte da graça, da cidade de Deus, da cidade onde flui o amor, da cidade onde flui o perdão, onde Jesus é o mediador de uma nova aliança, do sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. E aí do verso 25 ao verso 29, ele encerra o capítulo dizendo: meus queridos, diante de tudo isso, tem uma coisa a dizer-lhes. Deus é fogo consumidor. Eu sempre entendi, falei, ouvi, reproduzi esse versículo como uma terrível, profunda, cabal e ameaçadora obra de Deus contra nós. Quantas vezes eu disse, irmão, brinca, Deus é um fogo consumidor. Ele vai consumir você, vai fritar você. Sempre entendi esse versículo como uma terrível maldição da lei sobre nós. E até compartilhei com vocês que quando mencionei que iria fazer esse estudo de Hebreus nessa semana, alguém disse assim, vai tirar o Deus consumidor e vai trazer a lei. Eu falei, meu Deus, agora estou desafiado, porque eu preciso entender o versículo. Mas ele começa assim no verso 25, vamos lá? Vede. Em primeira instância, vejam, olhem, observem, estejam atentos, que não rejeiteis ao que fala. Nesta noite aqui, vocês têm 3 peões fazendo isso. Eu, o Espírito de Deus e o próprio Jesus no seu coração. Vede, que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Querido, a vida é livre. Como dizem aí o povo do Brasil, o choro é livre. A vida é livre. E eu achei interessante porque eu pouco vejo esse termo desviar na Bíblia, mas aqui tem. Pelo menos nessa tradução, vede que não rejeiteis ao que fala. Mas cuidado do seu coração que você rejeita. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então nós temos Jesus. Você tem Jesus, você viu a obra que ele fez aqui. Lá do versículo 1, autor e consumador da fé, da sua fé, da minha fé. E já dizia o teólogo que a gente não pode nunca, jamais, colocar fé no plural. Fé é uma palavra que só existirá no singular. Porque fé no plural é fezes. E aí fica ruim, né? E aí o que acontece? Mas foi Jesus que criou em você essa fé.
autor e consumador. Mas agora eu sinto o autor dizendo assim, você até pode se desviar daquele que é dos céus. Mas toma cuidado. Vede que não rejeites. Verso 26. A voz do qual moveu então a terra, que fez toda a criação. Mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Espetacular, não é? Vamos lá traduzir isso. Do verso 25 ao verso 29, o texto fala de Deus. Na primeira etapa, Esaú, profano e devasso, que não quis a bênção. Na segunda etapa, do 18 a 21, da lei, que foi escura, sombria, e que nós não alcançamos. Do 22 a 24, fala da recompensa eterna dos salvos em Cristo Jesus, do Monte Sião. Do 25 ao 29, fala do Deus vivo, que fez todas essas obras. E aí o autor diz assim, cuidado, porque as coisas móveis, ou seja, aquelas coisas que vocês veem e podem apalpar aqui na terra, se transformam e mudarão. Mas as imóveis, aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, aquilo que é gloriosamente revelado por Deus, permanecerão e permanecerão para sempre. Verso 28. E aí acha incrível e resolve o verso 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Alguém perguntou para mim, como é que foi a semana? Eu falei assim, tipo assim, né? Você quer saber da batida do carro? A resposta é, para isso que a gente paga seguro. Você quer saber da diabetes? Para isso que Deus falou assim com o meu coração. Você pediu para viver até tantos anos, né? E se eu não te desse uma freada, você não ia chegar lá. E hoje almocei no restaurante do Gaúcho. Aquela costela no bafo, saborosíssima, que eu olhei de longe. Enchi o prato de salada, 2 pedacinhos brancos de frango, 3 pedaços de frango, e almocei como um rei. Cheguei em casa, deitei, dormi e acordei. Acordei pleno. Eu pensei, meu Deus, todos os domingos eu acordava rotando churrasco, eu estava rotando aquele tanto de comida, com aquele buchão. Meu Deus, a vida além da comida. E aí alguém me perguntou essa semana, e aí como é que estava? Assim, tipo assim, sou igual o gato, filho, da altura que jogar eu caio de pé. Sabe por que da altura que jogar eu caio de pé? Sabe por quê? João Braga, da altura que você jogar, ele vai cair de pé. Não é porque ele é arrogante, não. Não só. Pouquinho e meio. Mas não é a base, não. Sabe qual que é a base? A base é assim, ó. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Meu querido, se você não recebeu, nem te ligo farinha de trigo. Não ligo, vou orar por você. Mas eu recebi um reino dentro de mim que não pode ser abalado. E o nome desse reino é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Então que venha o mundo. Então que venham as tribulações. Então que venham tudo, porque eu tenho em mente as mansões celestiais, a Nova Jerusalém, a universal cidade celestial, a igreja dos primogênitos de Deus. E eu sei que o reino de Jesus Cristo não passa. Eu sei que o reino de Jesus Cristo não pode ser abalado. A gente até canta isso, né? Rael canta isso, né? Parece Folia de Reis essa música. Mas talvez ele soubesse que há um versículo que diz isso, que o reino não pode ser abalado. Se você está com Jesus, meu querido, você é a maioria em toda e qualquer batalha da sua vida. Diga aleluia. Fala isso. Ressuscitando, pastor da cova, né? Diga isso. Se eu... Não, diga isso igual homem. Se eu estiver com Jesus, eu sou maioria. Eu venço
as batalhas dessa vida. E isso, meu querido, porque você tem dentro de você um reino que não pode ser abalado. Mas, você não precisava falar, não, mas valeu ter falado. Não me deixou sozinho. Diante de tudo isso, o que a gente tem que fazer então agora? Diante de tudo isso, o que nós temos que fazer? Servir? Não. Hã? Ser agradecido? Também é bom, servir é bom, ser agradecido é bom, mas tem uma coisa gloriosa. Tem um chamamento de Deus. Vou ler com voz aveludada de novo. Por isso, você aqui, cada um de nós, sendo recebido um reino que não pode ser abalado. E você recebeu, Jesus Cristo não pode ser abalado. Vírgula, simples e claro. Então, meu querido, retenhamos a graça. Retém, abraça com a graça, enquanto Satanás te acusar, enquanto seu marido te acusar, enquanto sua mulher te acusar, enquanto a humanidade te acusar, você abraça com a graça e diz: foi pela graça de Jesus Cristo na cruz que eu fui salvo, e nada pode me tomar isto. E se é o Senhor que me defende, se é o Senhor que me justifica, quem poderá, ou que homem poderá me acusar? Aleluia! Retém a graça pela qual sirvamos a Deus. É claro que cheios da graça nós vamos servir. É claro que cheios da graça nós teremos boas obras. É claro que cheios da graça não seremos levianos. Pela qual sirvamos a Deus de forma agradável. Aqui está a mudança. Quando eu sirvo, quando eu venho aqui ofertar, quando eu venho aqui fazer qualquer coisa que não seja pela graça, pelo reino, que não pode ser abalado, não é agradável. Mas quando eu encontro Deus, na sua graça, eu retenho dentro do meu coração, aí eu posso servir a Deus de forma agradável, agradavelmente, com reverência e piedade. E sabe por que tudo isso? Aí vem o verso 29, simples assim, e acaba. Porque Deus é um fogo consumidor. E tirou do meu coração a ameaça que esse texto fazia à minha vida. Deus é um fogo consumidor. E é isso que me faz. Se ele não fosse um fogo consumidor, ele não teria encarado a morte na cruz no meu lugar. Glória a Deus. Se ele não fosse um fogo consumidor, ele não teria colocado dentro de mim um reino que não pode ser abalado. Se ele não fosse um Deus que é fogo consumidor, eu e você seríamos piores do que Esaú, profanos e devassos. Mas ele nos alcançou, mas ele nos amou, mas ele nos chamou, mas ele nos deu a sua graça. E simplesmente diz: agora retém a graça. Retém, abraça com ela, fique firme nela. Agora sirva a Ele de forma agradável, com reverência, com piedade. Ele é o grande Deus. Ele é o Deus de todas as coisas, é um fogo consumidor. E aí eu disse, na quarta-feira, lá nos primeiros versículos, quando ele diz, encerro dizendo isso, fazendo essa coisa incrível, dessa cadência maravilhosa do texto. Isso é literatura no mais alto nível, isso é poesia. E o autor diz lá nos primeiros versos 2, Jesus é o autor e consumador. Eu disse que consumador não é aquele que consome, é aquele que arremata, é aquele que põe a cereja no bolo, é aquele que vai lá e diz assim: é assim, agora vamos brilhar com isso. Ele é o consumador, é ele que dá as condições da gente continuar crendo. E aí o texto termina: Jesus é o consumador da nossa fé, e Deus é um fogo consumidor. Aí agora sim, que consome, que nos atrapalha de viver nessa graça, consome o que nos impede de servi-lo livremente, consome o que nos amarra, consome as nossas mágoas,
consome as nossas fraquezas, consome aquilo que nos impede de viver livremente. Ele é um fogo consumidor, não é uma ameaça, ao contrário, é uma promessa de vida eterna. Mais uma vez, Jesus faz uma promessa de vida eterna. Retenha a graça no seu coração. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico. A ti, Jesus, eu amo o teu nome. Tu és santo, tu és Deus de glória, tu és Deus exaltado. Toma, Deus, os nossos corações em ti. A Deus, e leva-nos, ó Deus, a tua glória, leva-nos, ó Deus, cada dia a viver debaixo da tua graça. Debaixo, ó Deus, da tua direção, Deus, porque temos um reino que não pode ser abalado. Vivemos debaixo, Jesus, da tua direção. Somos teus filhos. Somos parte desta igreja dos primogênitos de Deus. Aleluia. Guarda cada coração em ti. Guarda as nossas vidas. E enche-nos, ó Deus, da tua presença, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E que cada um aqui nesta noite retenha a graça em seus corações. Nome de Jesus. Nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Faça com a palavra de Deus que melhor lhe aprover. Deus te dê vida, uma semana de bênção, uma semana de paz. E com oração silenciosa estamos encerrados e que Deus te abençoe.